inimigo que não há de prevalecer contra estas vidas nem contra a vida dos seus. Pai eterno, entrego a Ti os líderes, seja daqui, seja fora do Brasil, Pai, não importa, Tu os conheces. Então vai destruindo toda a ação das trevas contra os pensamentos e o coração de cada um deles. Prevaleça muito mais a Tua vontade do que a vontade do homem, porque a Tua é perfeita e a nossa não. Eu Te agradeço por todas as coisas, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Impedir a sua mão, e sempre está disposto a mandar vitória. Felizes é o momento de agir, e uma providência vou mandar. Ele ainda é o mesmo, não é homem pra mentir, coisas que não são, ele ordena e faz existir. E não adianta o inferno inteiro levantar, ele é Senhor e cumpre, é Deus de força, é Jeová. Quando ele entra na guerra é pra vencer, ele tem poder da vitória pra você. Ordene agora e veja o inimigo fugir, pois Deus está presente aqui neste lugar. Eu sei que esse mundo assim não sairemos daqui. Levante as mãos agora para receber, e veja o impossível que aconteceu. A tua vitória sai na frente, toda potestade, toda incredulidade. Ele ainda é o mesmo, não é homem pra mentir, coisas que não são, ele ordena e faz existir. E não adianta o inferno inteiro levantar, ele é Senhor e cumpre, é Deus de força, é Jeová. Quando ele entra na guerra é pra vencer, ele tem poder da vitória pra você. Ele tem poder. Estamos apresentando Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Palavra da Resposta, programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe, 3234-3232. Direção, pastora Magdail Torres. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir.
Você continua ligando em 3234-3232, é o telefone do povo, é o telefone da Rádio Jornal, é o telefone do seu programa Palavra da Resposta. Eu estou aqui ao lado da pastora Magdaio Torres, e para atender as suas ligações, a querida Silvânia Ramiro. Pastora Magdaio Torres, vamos mandar um abraço especial para todos os nossos queridos ouvintes, né? Em nome de Jesus. É um abraço especial para vocês que fazem parte da Igreja Congregacional Vida com Cristo e para vocês ouvintes da 540, a graça e a paz do Senhor Jesus. Alô Edivaldo, alô Nil, alô Clodoaldo, Aparecida, Marília, a Carla, Fátima Dantas, Aline, Anitta, José Batista, Magnólia, Hortência, Guilherme é aquele que sempre nos visitava aqui. Alô Guilherme, um abraço, estou com saudade de você, hein, rapaz, apareça, garoto. Um abraço meu amigo Guilherme, um abraço também para o Eliel, a Fátima, Lucas, Alice, Ivanete, os irmãos da tenda, a Edinalva, um abraço também para o seu Ramiro e a dona Maria José e família na Barra dos Coqueiros, a Lourdes e família no Conjunto Fernando Collor de Melo, José Nilton e família no Conjunto Jardim, também no Jardim a Ivanete de Matos Machado, alô Nil e Edivaldo aí no Conjunto Orlando Dantas, Socorro e família em São Cristóvão, Tonhão, alô meu amigo Tonhão aí no Conjunto João Alves Filho, um abraço querido Tonhão, um abraço para Hortência, para Magnólia lá no Marcos Freire, um abraço a todos aí do Conjunto Marcos Freire, onde morei também por uns longos 10 anos aí no Conjunto Marcos Freire, um abraço a todos os amigos do Conjunto Marcos Freire. Rosa e família na Rua Maruim. Alô, dona Rosa, um abraço, querida, obrigado pela sintonia. Um abraço também para a professora Célia Calumbi. Alô, professora Célia Calumbi, um abração para a senhora, obrigado pela sintonia. Vilma Carvalho aí no Conjunto Lourival Batista, com muita chuva aí, hein, Vilma? Mas graças a Deus o conjunto aí não está enchendo muito não, né? Maria Vilma Carvalho. Um abraço também para Maria Cardoso e família no Conjunto Augusto Franco. Continue ligando, viu? Telefone do povo 3234-3232. O seu programa é Palavra da Resposta. Igreja Congregacional Vida com Cristo. Fica ali, Avenida Maranhão, número 420, no bairro Siqueira Campos. Avenida Maranhão, 420, bairro 18 de Forte, ali bem pertinho de Siqueira, né? Entre 18 e Siqueira, bem próximo ao Hospital Nestor Piva. Avenida Maranhão, número 420, Igreja Congregacional Vida com Cristo. Os cultos, terças e quartas-feiras, às 7h30 da noite, 19h30, na terça e na quarta. No sábado e domingo, 7 da noite. Igreja Congregacional Vida com Cristo. Você vai escutar a Palavra de Deus com a querida pastora Magdaio Torres. Alô, pastora Magdaio. Estamos de volta aqui, né, Ivan? Mais uma Como vez. o povo gosta de ouvir a sua palavra, querida pastora. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Isso eu sempre costumo dizer a todos que me conhecem que o que eu mais amo fazer é pregar essa palavra que tem me dado a vida, que tem me dado sustento, que tem sido a minha força a cada dia. Eu tenho muito prazer de passar tudo isso para vocês, para que vocês possam se deliciar e provar do poder desta palavra que jamais há de falhar. A mensagem de hoje, amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, irmãos em Cristo, fica no livro de Gênesis, o capítulo 29. Capítulo 29. Eu vou ler aqui para que vocês entendam, porque tem muita gente que não conhece a história, certo? Deixa eu pegar aqui. Estando o capítulo 29, versículo a partir do 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmã de sua mãe, e chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai.
E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: por que tu és, meu irmão, has de servir-me de graça? Declaro-me qual será o teu salário. Então Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê do que a dê a outro varão. Fique comigo. Então serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu, à tarde, que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Deus é tremendo. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Palavra de hoje. Jesus, ele vai aqui nos ensinar o quanto precisamos ser perseverantes para alcançarmos aquilo que Deus determinou em nossas vidas, ou aquilo que você tem de precioso e que você quer almejar, e que, se Deus estiver no meio do negócio, Ele vai te abençoar. Vocês perceberam aqui nessa passagem que Jacó, ele amou a Raquel desde o primeiro momento que a viu, e que ali ele ficou maravilhado quando viu aquela mulher. E Jesus nos mostra aqui que é muito fácil nós fazermos as coisas quando essas coisas nos agradam, quando em nosso coração opera o amor. Torna-se tudo mais fácil, o tempo passa, você não percebe. Ando crodos todo que brilhas, ei bem pai, o de câmara lá bastante. Quando se há o amor, é incrível, nada se percebe, a não ser aquela pessoa que você ama, ou o propósito ao qual você está aí correndo com afinco para conseguir. Porque enquanto você não conseguir o que você quer, você não vai sossegar. Foi o que aconteceu ali com Jacó. Jacó, ele tomou como propósito em sua vida, desde o primeiro momento que ele viu a Raquel, ele foi ordenado pelo seu pai para ir ali, na casa do seu tio Labão, que era irmão da sua mãe, da mãe de Jacó. Mas, independente da ordem que o seu pai dera, ele ficou maravilhado quando viu a Raquel e começou a lutar por isso. Então você se coloque aí no lugar de Jacó, do que fez o pai. Tinha sido feito um trato entre ele e Labão, de que 7 anos ele trabalharia, 7 anos de graça, gente. Ele não ganhava nada, estava trabalhando 7 anos para conquistar
a sua amada Raquel. E quando de repente ele se depara com alguém que diz que é de sua família, o seu próprio tio, ao qual o enganou, e depara-se com a irmã de Raquel, a Léa, ao qual não tinha nada a ver com isso. Você esperava uma coisa, veio outra. Você tinha os seus planos e de repente esses planos mudaram. Você pensava, coloque-se aí, você pensava que iria alcançar a vitória, e aí você conquistou derrota. Você lutou e perseverou por um ideal e não o conseguiu. Mas a lição dentro dessa passagem que Deus deixa para cada um de nós é que, apesar de toda a decepção e frustração do Jacó, ele não desistiu do seu propósito. Eu sou, porque estou indo, pai. Como assim, pastora Magdail? Ele não desistiu do seu propósito. Por quê? Porque ele estava determinado em alcançar aquilo ao qual o coração dele estava a almejar. Ou, porque estou difícil de compreender. Andolou eu estou brequeixo e de cantar. Deus é fiel, Deus é poderoso, é aquele que conhece o coração do homem. E uma coisa que eu admiro aqui a Jacó é que Jacó perseverou, apesar de toda a decepção ali, como ele disse ao seu tio: por que me fizeste isso? No 25: não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E o seu filho e o seu tio veio com aquela desculpa, não é? Pois quando foi feito o trato entre ele e Jacó, por que ele não abriu logo o jogo e disse que não poderia ser dessa forma? Mas ele quis se aproveitar. Quis se aproveitar de Jacó porque Deus era com Jacó. E para quem não conhece a história de Jacó, desde quando Jacó chegou na casa de Labão, que Labão era um homem que tinha muitos bens, mas ele enriqueceu muito mais às custas de Jacó, porque Jacó era um homem abençoado por Deus. E quando nós somos abençoados por Deus, as pessoas muitas vezes querem usufruir, fazer parte daquilo que Deus está a agir em nossas vidas. Preste atenção no que Jesus está a falar para você. Torobroco sobre queixui, andorobro sobre queixui daracantui. Olha, confie no Senhor. Este jamais há de nos decepcionar. Este jamais há de te decepcionar. Jesus está dizendo aqui que o próprio tio enganou ao seu sobrinho. Labão enganou a Jacó, usufruiu da boa vontade de Jacó e não cumpriu o trato, como assim foi feito. Jacó alcançou o propósito porque ele perseverou, ele não desistiu. Foi uma grande adversidade, foi uma grande luta, foi um grande problema que se levantou ali para Jacó, quando ele tinha feito um trato com Labão e Labão não cumpriu esse trato. E Jacó, ao invés de casar com Raquel, casou com Lia, porque foi enganado. Se coloque no lugar de Jacó. Se você estivesse no lugar de Jacó, você poderia dizer assim: no lugar dele eu desistia e ia embora. Você tem que trabalhar mais 7 anos. Você tem que começar tudo de novo, se for necessário, para você alcançar sua vitória. É necessário, ou será necessário, você começar tudo novamente. Jesus quer deschabelar sobre canto e da falha. Jesus está falando aqui para mim, para vocês, para nós, de que se for necessário caminharmos mais uma milha, caminharemos. Porque a vitória, ela chega em nossas vidas
mas através de muita perseverança. Amados ouvintes da palavra do Senhor, irmãos em Cristo, tudo é com muita luta, tudo é com muito esforço. Nada cai do céu pronto nas mãos de ninguém, não. Nós temos que buscar quem? Buscar a bênção que o Senhor determinou para nós, buscar ao dono da bênção, aquele que amamos. Jacó, ele foi buscar a sua amada. Ele foi buscar a sua amada. Jacó, ele não esperou a sua amada em sua casa. Ele foi lá buscar a sua bênção. E ele fez tudo com muito carinho. Ele fez tudo com muito amor. Por quê? Porque quando se há amor, ainda que a situação ela esteja de uma maneira que você não queira que ela esteja, você não desanima. Você, como lá você faz, continua a caminhar. E parece que o tempo passa e você nem percebe, porque você está tão feliz por estar ali a lutar para alcançar algo que satisfaz a sua vontade, o seu coração, e o bom, algo que Deus determinou. Mas nós não podemos nos esquecer, vocês lembram da palavra de terça-feira? Que o inimigo, ele sempre se levanta contra a promessa de Deus em nossas vidas. O inimigo, ele sempre quer mostrar e lançar um espírito de desânimo para te fazer parar, para nos fazer desistir daquilo que Deus reservou para nos abençoar. Já pensou se Jacó desistisse por causa desta adversidade que se levantou contra a sua vida? Por causa desse tão grande engano? O trapo foi feito de uma forma e o seu tio o enganou. Já pensou se ele parasse e fosse olhar? Eu trabalhei 7 anos. Gente, 7 anos não são 7 dias. Eu trabalhei 7 anos e trabalhou de graça. Eu fiz tudo para agradar a Labão, ao seu tio. E o que foi que Labão deu a ele em troca? Ingratidão. O que foi que Labão deu a Jacó em troca? Mentira, engano. Estava ali tentando usufruir da bênção de Deus através da vida de Jacó. Você já parou para pensar? Jesus está mandando você atentar. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Primeiramente, nós não podemos confiar naquilo que o nosso coração quer nos guiar. Depois, não podemos confiar no outro. Mas fulano me é muito fiel. Não. Mas Beltrano é família minha, é sangue meu. Jesus está mostrando aqui a você que não é porque é família que é perfeita, não é porque é família que pode ser confiável. Jesus está dizendo aqui a você: abre os seus olhos. Ele não fala nada por um acaso. Ele está te avisando. Ele está, a palavra certa, ele está te alertando, para que depois você não venha passar por uma decepção como Jacó passou, e você não tenha a força que Jacó teve para se reestruturar na presença de Deus e poder assim perseverar para alcançar o propósito e prosseguir. Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe até onde podemos suportar. Será que você, se colocando no lugar de Jacó, você suportaria começar tudo novamente? Será que você suportaria passar pela decepção de saber que alguém da tua família passou a perna em você? Eu sei, é muito sério isso aqui que está sendo falado, mas está dentro da palavra, e eu não posso aqui pregar algo que você quer ouvir, mas é o que você está precisando ouvir, o que eu estou precisando ouvir, o que nós estamos precisando ouvir. Maldito o homem que confiar no homem. Confiai em Deus, e o Senhor irá te guiar, irá colocar pessoas maravilhosas na sua vida para te ajudar, e até os teus inimigos o Senhor vai fazer com que, ainda que eles não queiram te abençoar, eles te abençoarem.
Tarô sobre cobra e a sobrecanto e da pai. Decepção terrível. Que coisa terrível fez Labão com Jacó. Ele o enganou. Ele passou a perna em Jacó. Mas quando nós somos do Senhor, quando nós pertencemos ao Senhor Jesus, ainda que os nossos inimigos estejam a fazerem planos e quererem nos derrubar, Deus está em nossa frente. Para quê? Para nos tirar por cima de toda e qualquer situação. Jesus está aqui para te dizer quão grandes coisas Ele reservou para você, Ele reservou para nós. Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus que tudo pode fazer, mas nós temos que estar bem atentos, vigilantes, e não assim abrindo a guarda para qualquer um que chegue e diga que é amigo, quando muitas vezes é o diabo ali vestido de cordeiro para tentar destruir a sua vida e a vida dos seus. Jesus está aqui para nos alertar, para nos dizer que bom é o homem entregar a sua vida nas mãos dele e deixá-lo guiar-te, para que assim, ainda que o inimigo venha com toda a sua astúcia, com todo o seu engano, com todas as suas armadilhas ou buracos cavados para nos fazer cair, Deus nos tire por cima, Deus te tire por cima e te dê o mesmo poder de superação que Ele deu a Jacó. Olha, o inimigo, ele viu ali como Jacó ficou tão maravilhado quando encontrou a sua amada, que ele chegou até a chorar, porque era amor verdadeiro. E ali ele quis estragar toda a felicidade do Jacó. Jesus está falando para você. Ele quis estragar todo todos os planos de Jacó. Ele quis jogar na lama. Ele quis desanimar, ele quis derrubar Jacó com essa armadilha que ele armou através de Labão. Mas o que Jacó fez, ainda que foi difícil para ele, 7 anos ele trabalhou para Labão, por amor de Raquel e para tê-la como sua esposa. Mas aí 7 anos chegaram e ele, com toda a sua alegria, a pensar que teria como mulher, ele foi enganado. Mas ele não desistiu do propósito que havia no seu coração. E o que foi que ele fez? Mais 7 anos. Ainda que seja mais 7 anos, ou quanto tempo for, não importa, eu sairei daqui com o meu amor. Eu sairei daqui com a bênção que eu vim buscar. Eu sairei daqui com aquilo que Deus reservou para me abençoar. Jesus está dizendo a você: faça como Jacó fez. Ele não desistiu. Ele lutou. Ele se levantou quando Satanás pensou que tinha derrubado. Quando o inimigo pensou que ali tinha passado a perna nele através do seu tio, Deus mostrou que quando Ele é conosco, Ele nos dá um poder de superação maravilhoso. E nos mostra que venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus é comigo. E se Deus é comigo, eu não vou desistir. Se Deus é comigo, eu não vou deixar o inimigo estragar os planos de Deus, o projeto que Deus reservou para me abençoar. Jesus está falando para você: você não pode se deixar levar pelas armadilhas satânicas. Você não pode se deixar levar pelas decepções da vida.
por aquilo que o inimigo tem usado através do homem para tentar te desanimar. Não se deixe levar, mas sim esteja sempre atento diante do altar de Deus, assim, a vigiar e a consagrar-te para que este Deus esteja em todo o tempo com você e dê o vigor para você prevalecer a toda e qualquer adversidade levantada pelo adversário. Deus está aqui para te dizer, para me dizer, para nos dizer que tudo passa, mas as palavras dele jamais vão de passar. E que mais passo, e por mais difícil que seja, este quadro aí que tornou-se adverso para você, faça como Jacó fez, não desista. 7 anos ele trabalhou de graça para conquistar a bênção que ele foi buscar, que foi a sua amada Raquel. Mas com tanta luta, presta atenção, Deus tremendo, foi tanta luta, foi tanto trabalho. O inimigo quis dizer a ele que trabalhou tanto, lutou tanto para nada. E o que veio a ele? Lia. Mas não era o que eu esperava. Eu lutei tanto. Pastora Magdaí, eu tenho lutado tanto. Eu tenho dado o meu melhor para Deus. E as coisas não têm acontecido. E esperava eu a Raquel e veio a Lia. Dai glória a Deus. Sabe por quê? Porque ainda que Lia não fosse aqui, Jacoba, o que Jacó queria, ele não lançou-a fora. Ele também ficou com ela. Oh, presta atenção no que Deus está a te falar. Nos 7 anos que ele pensava que estaria a lutar pela bênção que ele foi buscar, ele foi recompensado com Lia. Não a amava e não a queria. Olha como rimou. Ele foi recompensado com Lia, que não a amava e não a queria. Mas ele não a jogou fora. Ele acolheu a ela, recebeu a ela como esposa, mesmo depois que soube que foi enganado, ele não devolveu-a para o seu pai. Ele ficou. Por quê? Porque o homem, quando é direcionado, quando é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe administrar toda e qualquer situação adversa que o inimigo tente distorcer para que você desista do que Deus reservou para você. O quê? Eita Deus tremendo, este Deus. Ele sabia, ele tinha este propósito em seu coração e não desistiu. 7 anos veio, eu esperava o muito e me veio pouco, mas este pouco que me veio tornou-se bênção para mim. E Deus abençoou ali a ele com um filho através de Lia. Olha que maravilhoso, gente. Olha como Deus faz. Ele faz assim, ele torna o mal em bem na vida daqueles que fazem a vontade dele. Nem por isso eu vou desistir. Coloque-se na palácia, coloque-se no lugar de Jacó. E ele não desistiu. 7 anos, esperei o muito e me veio pouco, veio a Lia. Mas estou com Lia. Agora vou lutar mais 7 anos. Porque eu vim buscar foi a minha bênção. Eu vim buscar foi a minha amada. Eu vim buscar foi quem? Foi a Raquel. Orebrecobastai. E ele lutou ali mais 7 anos. Você sabe o que é você lutar por 7 e depois esses 7 dobrar? E serem 14 anos para você alcançar aquilo que Deus reservou em sua vida? Para o propósito, o desejo do seu coração ser concretizado. E veio a amada Raquel. E ali sim, a mulher da sua vida, ao qual ele alcançou porque não desistiu. Ele alcançou porque quando o inimigo tentou desanimá-lo, ele ali na força do Senhor, ele foi e trabalhou e se esforçou mais 7 anos para sair dali com seu amor. E casou. E o propósito foi alcançado. E o nome do Senhor foi glorificado. E ele ficou com 7 anos. 7 anos. 7 anos de luta. Veio a Lia. 7 anos de mais outra luta. Veio a Raquel. O que Deus estará aqui a nos mostrar é que o tempo que for suficiente para a bênção alcançar, lute por ela. Não desista.
Faça como Jacó. Jacó perseverou e alcançou o propósito que Deus reservara para ele. Jesus está dizendo a você hoje aqui, me usou desta mensagem de diversas formas. Não confie no homem. O homem, em sua maioria, nos decepciona. Deus, jamais. Da parte dele só vem as melhores coisas. Mas nem por causa das decepções que você tem passado, ou da decepção que você passou, seja amorosa, seja no teu âmbito profissional, financeiro, espiritual, familiar, não importa. Você não pode se render a essa decepção, e sim tomar essa decepção como lição, e através dessa decepção você tem mais força para prosseguir. E essa força que só provém do Senhor, mas que depende de você, em saber de que, meu Senhor, eu lutei tanto e não alcancei tão pouco, eu vou desistir jamais. Olha, Paulo nos fala, temores sim, tremores também, desistir jamais. Fica com o bem que Deus te entregou, lute por ele. Jesus, ele nos dá as melhores coisas, mas não vos esqueçais que o inimigo sempre tenta nos desanimar, mostrando de que não vale a pena lutarmos por aquilo que Deus reservou. Mas Jacó nos dá o exemplo que não importa, ainda que o inimigo se levantou, ainda que 7 anos ele lutou e foi enganado pelo seu tio, ele ali aceitou a bênção, não lançou-a fora, e ali lutou mais 7 anos e alcançou a bênção que ele foi buscar ali naquela cidade. E ele saiu daquele lugar grandemente abençoado. Por quê? Porque ele é o Deus é o Deus que sabe, e que sabe o que está a fazer. E que Jesus, através dessa passagem, nos mostra que na paciência nós conquistamos todas as coisas. No momento que ele podia assim se levantar com fúria e até com ódio contra o seu tio, ele não se levantou. Ele mostrou que era superior àquela condição que tinha ali o seu tio lançado ao seu rosto, aquela condição que o seu tio colocou a ele quando o enganou. Deus está aqui a mostrar a mim e a vocês do quê? De quê? De quê? Quando temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o Senhor nos dá um poder imenso de recobrastar, de recomeçarmos. Jacó recomeçou. 7 anos ele lutou e grande foi a decepção. Mas ele não desistiu, ele começou tudo de novo. Mais 7 anos para alcançar o que Deus determinou. Mais 7 anos para estar com a amada que Deus me reservou. É assim, amados ouvintes da palavra do Senhor, irmãos em Cristo. Não podemos desistir, não podemos nos deixar levar nem cairmos pela primeira adversidade que vem contra nós. Deus está aqui para nos dizer que grandes coisas Ele está a fazer, e que o inimigo se levanta para tentar nos mostrar, nos passar um quadro adverso. Mas se nós perseverarmos, como Jacó perseverou, sairemos com a nossa bênção. Ele foi buscar e só saiu de lá daquela cidade quando alcançou o propósito que ele foi ali buscar. Então Jesus está dizendo a você, da mesma forma, faça como Jacó fez. Persevere, lute, se esforce, trabalhe. Ele alcançou porque tudo isso ele fez. Confiou no Senhor. A decepção veio, a adversidade também, mas nada foi motivo de fazê-lo parar de alcançar o seu bem, o bem que Deus reservou para ele. Portanto, buscai com afinco aquilo que Deus reservou para a tua vida. O que Ele reservou para a tua vida não é o que você quer, porque o que Deus reservou para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas é o melhor, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim o leva à morte. Portanto, Deus é fiel, e a vitória só alcançam aqueles que perseveram em Cristo, na certeza de que o seu Deus, ainda que o homem te decepcione, o seu Deus jamais há de de te decepcionar. Deus é o Deus de vitória, que sempre estará com aqueles que jamais vão de deixar
este amor por este Deus, este que nos amou primeiro e por isso estamos de pé. Este é o Deus de poder, o Deus de vitória, o Deus que sempre estará apto para nos abençoar. E lembre-se, o povo de Deus não desiste jamais. O povo